Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos a esse lugar de adoração, no qual nós já adoramos ao Senhor com cânticos. E agora nós iremos continuar fazendo isso por meio da meditação na sua palavra. E eu já quero convidar as nossas amadas crianças aqui presentes a saírem para as suas classes, onde estarão recebendo a palavra do Senhor em uma linguagem mais acessível a elas. Divisão de classes não é um parquinho de diversões, mas acredite, é um momento onde as crianças também escutam a palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu queria convidar você a mais uma vez nós orarmos ao nosso Deus. Alguns irmãos estão doentes, enfermos, aqui bem próximos de nós. E nós sabemos de algo ainda mais difícil que está acontecendo. Já foi mencionado aqui no sul do nosso Brasil, do nosso país. Então agora vamos orar mais uma vez ao Senhor. Se você puder e quiser ficar de pé, para nós intercedermos, para nós orarmos. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai, nós, na nossa limitação, Senhor, na nossa pequenez, nós queremos reconhecer que nós não compreendemos todas as coisas, nós não sabemos, Senhor, todos os motivos dos acontecimentos que nos cercam. Mas de uma coisa nós temos certeza, Pai, porque nós temos experimentado isso em nossa vida. É que quando, Senhor, nós elevamos a nossa voz a Ti, é que quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor, quando nós oramos, as coisas melhoram ao nosso redor, Pai. Nós sentimos um alívio e nós percebemos uma ação do Senhor, tanto nas nossas vidas, como também nas vidas daqueles pelos quais nós oramos. Por isso, Senhor, neste momento, já agradecendo pelo culto até aqui, pela condução, Pai, pela permissão, pela bênção do Senhor nas nossas vidas, nós queremos também, Senhor, neste momento interceder por cada filho, por cada filha do Senhor, por cada dificuldade, por cada tribulação que tem sido enfrentada, Pai, inclusive as tribulações físicas, inclusive as enfermidades, Pai, que alguns estão enfrentando. Nós pedimos, Pai, a Tua cura, nós pedimos o Teu alívio sobre cada um deles, Pai, que estão neste momento enfrentando a dor, enfrentando o sofrimento físico. Pai, de uma forma especial, nós queremos nos colocar agora, Senhor, no lugar daqueles, Senhor, que até algumas horas atrás estavam em cima de telhados, Senhor. Estavam com casas, Senhor, que estavam, meu Deus, com casas, Pai, completamente tomadas por água. Senhor, quão difícil é muitas vezes nós enfrentarmos uma chuva um pouco mais forte aqui. Senhor, e às vezes, talvez até nós abrimos a boca para reclamar, nós abrimos a boca para murmurar. Mas quantas vezes, Senhor, nós tivemos que subir em um móvel dentro da nossa casa para não molharmos os pés? Ou quantas vezes, Senhor, nós tivemos que escapar da morte, telhado da nossa casa, Senhor. Isso nunca aconteceu comigo e eu creio que com nenhum de nós que aqui estamos. Mas tem acontecido, Senhor, com muitos dos nossos conterrâneos ali do sul do Brasil. Crianças têm perdido a vida. Pais, mães têm perdido familiares. Tem perdido os seus bens. Senhor, nós não estamos no lugar deles. Nós queremos nos colocar, Senhor, no lugar deles. E agora pedir, Pai, que o Senhor opere milagres e maravilhas. E que o Senhor faça isso, Senhor, por meio de nós. Porque o Senhor só vai fazer aquilo que nós não pudermos fazer, Senhor. O que nós pudermos fazer, o Senhor não fará. Porque Tu és um Pai amoroso, mas também um Pai justo. Então, Pai, neste momento eu peço que o Senhor toque o coração de cada um de nós,
para começarmos em oração, Senhor. E a partir da oração, seguirmos qualquer orientação que o Senhor quiser nos dar. Que nós sejamos obedientes, Pai. E agora nós pedimos e queremos continuar pedindo que o Senhor seja com aquele povo, com o povo que sofre, com o povo que está enlutado agora, com o povo que talvez está desesperado, Senhor. Se tem alguém pensando em dar cabo da própria vida, que o Senhor encha o coração de esperança, de que as coisas vão melhorar e que o Senhor vai operar daqui para frente. E nós que aqui estamos, Pai, como hoje eu ouvi um irmão meu dizendo que se eu reclamava agora, eu não vou reclamar mais, porque o meu sofrimento não se compara com o sofrimento daquelas pessoas. Então, Pai, nós queremos olhar para a nossa situação agora e também dizer que o Senhor tem nos ajudado e nós cremos que o Senhor vai continuar nos ajudando. Abençoa o restante deste culto agora, ceia que vamos ter daqui a pouco, que tudo seja feito em gratidão e alegria ao Senhor. Por tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Podeis sentar a todos. Glória a Deus. Quem aqui já teve o desprazer de precisar fazer um boletim de ocorrência? Não tenha vergonha, não foi você que cometeu o crime. Quem já precisou fazer um boletim de ocorrência, levanta a mão. Algumas pessoas. E quem aqui precisou fazer um boletim de ocorrência, mas mesmo precisando, não fez? Ou conhece alguém que passou por uma situação semelhante a essa? Obrigado, Gerlando. Precisou? Aconteceu com o irmão André? Precisou fazer um boletim de ocorrência e mesmo precisando não fez. Isso acontece, sabia? Na verdade, isso é mais comum do que se imagina. Em um estudo realizado, estima-se que 50% das pessoas que sofrem um furto ou um roubo não chegam sequer na polícia. Não acionam a polícia. 50% das pessoas que sofrem um furto ou um roubo não acionam a polícia. Por quê? Talvez o motivo seja porque acredita-se que não vai dar em nada. Acredita-se que não vai resolver o problema, o bem não vai ser recuperado, o ladrão não será achado e olhe lá se for procurado. Por isso algumas pessoas acham melhor nem se darem ao trabalho de procurar a polícia. Assim nós agimos em relação aos seres humanos quando nós precisamos. Mas aí eu pergunto, e em relação a Deus? Será que nós agimos assim muitas vezes? Será que nós levamos a Deus tudo aquilo que nós precisamos? Será que nós colocamos diante do Senhor todas as nossas dores, todos os nossos problemas? Ou será que tem problema que a gente também não coloca diante de Deus? E a verdade é que, infelizmente, muitas vezes, nós passamos por necessidades, nós passamos por situações e nós também não buscamos o Senhor. E talvez o motivo seja o mesmo. Talvez o motivo é porque lá no fundo, nós acabamos não acreditando que buscar o Senhor vai trazer algum efeito nas nossas vidas. É por isso que nessa noite, eu quero ver com vocês que buscar o Senhor em todos os momentos vale a pena sim. Buscar ao Senhor em todas as situações que nós estivermos enfrentando vale a pena sim. Por que vale a pena buscar o Senhor? Por favor, abra comigo a palavra de Deus no Salmo que nós estamos maratonando durante os últimos domingos. Salmo de número 34. Salmo de Davi,
de número 34, versos 4 a 6. São os versos nos quais nós iremos meditar brevemente, antes de participarmos mais uma vez da Santa Ceia do nosso Deus, para a qual eu peço que você já vá se preparando, para nós celebrarmos com alegria e com gratidão ao Senhor. Salmo de número 34, ele é um salmo que nos mostra algumas decisões que nós precisamos tomar em relação ao Deus que nos livra. De quantas tribulações Deus nos livra, igreja? De quais tribulações Deus é capaz de nos livrar? De algumas? Da maioria? Não, esse salmo vai mostrar que Deus é o Deus que nos livra de todas as nossas tribulações. Se assim Ele é, que decisões eu preciso tomar em relação a Ele? E nós vimos que a primeira decisão que nós podemos tomar é a decisão de bendizer ao Senhor, de adorar a esse Deus, de exaltar a esse Deus. E nós vimos até como nós podemos bendizer ao Senhor. Nós podemos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Nós podemos bendizer ao Senhor com a nossa boca. Nós podemos bendizer ao Senhor com o nosso coração. E também nós podemos bendizer ao Senhor com os outros. Essa é a primeira decisão que nós podemos tomar. Porém, ela não é a única. Aqui Davi vai nos mostrar uma segunda decisão que eu e você podemos tomar em relação a esse Deus, capaz de nos livrar de todas as nossas tribulações. Essa decisão é a decisão de buscar ao Senhor. Buscar esse Deus nas nossas vidas. Por que, pastor? Vale a pena buscar o Senhor. Por que, pastor, eu devo buscar o Senhor? Por que, pastor, eu devo me animar para buscar ao Senhor em todos os momentos e em todas as situações da minha vida? Por quê? Irmãos, aqui Davi vai nos apresentar alguns motivos, algumas razões para fazermos isso. E a primeira razão que ele nos apresenta é porque Deus nos responde. Por que buscar ao Senhor? Porque Ele nos responde. Deus nos responde quando o buscamos. Quem acredita nisso? Deus nos responde quando o buscamos. Davi deixa isso bem claro no início do verso 4, no qual ele dá o seu testemunho. Aqui Davi, em um momento, vai testemunhar o que ele fez. Em outro momento, vai nos convidar a imitá-lo. Vai nos convidar a fazer o que ele fez. Então, primeiro ele começa dando o testemunho. Olha o que aconteceu comigo. Início do verso 4, ele diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Aqui Davi diz que ele buscou o Senhor. Como Davi buscou o Senhor? Como é que a gente busca a Deus? Muito bem. Essa palavra buscar aqui, em muitos textos das Escrituras, tem o sentido de buscar ao Senhor através da oração. Buscar ao Senhor por meio da oração. Por exemplo, quando Rebeca, mãe dos gêmeos Jacó e Esaú, estava grávida, e a gravidez dela estava complicada, a palavra de Deus diz que ela buscou o Senhor para perguntar por que a gravidez dela era tão sofrida. E aí Deus respondeu para ela. O motivo é porque há 2 povos, Rebeca, dentro de você. Não é só uma criança, são 2, e essas crianças serão 2 nações. E elas estão dentro de você, Rebeca. Ah, agora eu entendi. Porém, essa palavra usada para dizer que Rebeca orou ao Senhor, é a mesma palavra usada aqui, quando Davi diz, eu busquei ao Senhor. Então, orar não é a única maneira como nós buscamos a Deus. Porém, nós podemos dizer que é uma delas, e talvez uma das principais.
Como é que eu busco a Deus, pastor? Uma das maneiras é por meio da oração. Só que aí eu pergunto para vocês, na teoria, orar é fácil ou é difícil? Na teoria, orar é fácil ou é difícil? É fácil. A gente tem que andar uma légua para orar? Não. Você tem que colocar uma saca de cimento nas costas para orar? Não. Então orar, na teoria, é fácil. Podemos orar em qualquer lugar, né? Podemos orar em qualquer momento. Porém, mesmo sendo fácil, é algo que pouco a gente faz. Apesar de orar ser tão simples, algo tão fácil de fazer, pouco a gente faz. Se não tiver cuidado, na hora da dificuldade, orar é a última coisa que se faz. Quando já se tenta de tudo e não dá certo, eu vou orar. E por que, irmãos? Por que, igreja, isso acontece? Se orar é tão simples, por que nós não oramos? Por que nós oramos tão pouco? Por que nós oramos em uns momentos e outros não? Por que nós oramos para alguns problemas e outros não? Às vezes é porque a gente não lembra por que devemos orar. Às vezes é porque a gente não lembra por que eu devo buscar ao Senhor em oração. Então aqui nós vemos porquê, e o primeiro porquê é porque o Senhor responde àqueles que o buscam. O Senhor responde. A palavra acolher aqui, palavra que se encontra na minha Bíblia, ela significa isso. Responder, dar resposta. Responder é algo que muitas vezes nós não fazemos com os outros e nem os outros fazem conosco, não é verdade? Ou será que todo ser humano responde outro ser humano? Muitas vezes nós buscamos ajuda em alguém e esse alguém não responde o nosso pedido. Parece que até que quanto mais importante a pessoa é, ou ela acha que é, mais difícil se torna ela nos responder. Parece que quanto mais cresce a importância, mais difícil fica o acesso a essa pessoa. Você tira pelos políticos, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Não estou falando dos candidatos, mas dos eleitos. Porque quando se está candidato, você não é procurado por ninguém. Você é um procurador de alguém. O candidato, ele é um procurador das pessoas. Ele procura as pessoas. Ele quer contato com as pessoas. E aí, quando se é candidato, se faz de tudo, né? Beija menino com catarro. Come-se pastel de vento na feira. Sorrindo. Você é um procurador. Mas aí você ganha a eleição. Aí você muda de procurador para procurado. Agora as pessoas vão atrás de você. E olhe lá se elas vão encontrar. Né? Não é geral. Isso não é geral, é só 99%. Só que Deus é um governante diferente. Louvado seja o Senhor. Deus é um governante que responde àqueles que o buscam. Deus responde a todos aqueles que o procuram. É como o patriarca Jacó falou lá em Gênesis, capítulo 35, verso 3. Levantemo-nos, falando com os seus filhos, e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Vamos nos levantar, nós vamos para Betel e quando chegarmos lá, nós vamos fazer um altar ao Deus. Que Deus? O Deus que me respondeu quando eu procurei. Um Deus que me respondeu quando eu busquei. No dia da minha angústia, eu clamei a Ele e Ele me deu resposta. Por isso vamos lá e vamos fazer um altar
para esse Deus. Então, se você está cansado de procurar as pessoas poderosas da terra e não encontrar resposta, procura o Todo-Poderoso do céu, porque Ele dá resposta para quem o procura, para quem o busca, seja qual for a situação. Esse é o primeiro motivo, igreja, porque devemos buscar ao Senhor. Indo adiante, por que buscar ao Senhor? Porque Ele nos livra de todos os nossos temores. Deus nos livra de todos os nossos temores. Sabiam que das cadeias que existem no mundo, uma das que está mais superlotada é a cadeia do medo? Uma das cadeias que está mais lotada nos dias de hoje se chama cadeia do medo. Porque o medo prende. O medo aprisiona. Basta você olhar, por exemplo, para um crente que talvez está aqui me ouvindo e que sonha em fazer algo diferente para Deus. Tem algo que está no seu coração, desejo de servir a Deus. E você não fez. Ou você não está fazendo. Por quê? Muitas vezes é por causa do medo que nos impede de servir ao Senhor. Medo do que as pessoas vão pensar de você. Esse é um dos medos que existem, mas podemos citar outros. Como o medo de ficar doente, enfermo. O medo de ver um ente seu partir. Ou talvez você mesmo partir. A verdade é que o medo, ele nos aprisiona. E esse é o motivo porque devemos buscar ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos livra, o Senhor nos liberta de todos os nossos temores. Davi expressa isso na parte final do verso de número 4, quando ele diz: livrou-me de todos os meus temores. Quem nos dá um exemplo disso no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E qual vai ser o resultado, igreja? Você vai continuar o mesmo emocionalmente? Depois que você ora, você continua o mesmo no seu coração? Ou existe uma mudança? Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Percebeu a diferença? Antes da oração, ansiedade. Depois da oração, paz. Não qualquer paz, mas a paz que ninguém entende. Aquela paz que a gente sente no meio da guerra, no meio da dificuldade. Aquela paz que somente Deus dá. Ela vem depois de quê? Depois da oração. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, será que você tem sido enforcado ou enforcada pelo medo? O que você pretende fazer em relação a isso? Em relação a esse temor que você tem sentido? Por qual motivo você está tendo medo? Medo de quê? Talvez é um medo que está te prendendo, um medo que está te aprisionando, um medo que está fazendo você sofrer, parar de confiar no Senhor. Hoje você pode tomar uma decisão. Permitir que esse medo te mate, ou buscar ao Senhor, para que Ele te livre de todos os teus temores. Faça isso nessa noite. Busque ao Senhor e peça que o Senhor te liberte. Se eu não quero andar mais com esse sentimento, me liberta, Senhor, me liberta.
Esse é o segundo motivo porque devemos buscar ao Senhor. Indo adiante, devemos buscar ao Senhor também porque o Senhor nos ilumina. Olha o início do verso de número 5. Contemplai-o e sereis, o quê? Iluminados. Às vezes a gente usa a seguinte expressão: rapaz, fulano de tal é um iluminado, viu? A fulana é uma iluminada. O que a gente quer dizer com isso? É um abençoado. É uma abençoada por Deus. E eu creio que é exatamente essa a ideia aqui. A ideia de iluminado aqui é a ideia de algo que flui. É como um rio que está fluindo. É um rio que está progredindo. É algo que está indo para frente. Não é algo que está parado. Não é algo que está emperrado. Nem andando para trás. Mas é algo que está indo para frente. Iluminado aqui tem um sentido de estar fluindo bem. E é isso que a gente quer, não é? Às vezes tem situações que estão emperradas na nossa vida. E aí a gente ora. E assim que a gente ora, parece que a engrenagem começa a girar. Quem já se sentiu assim, né? Está emperrada a situação, está difícil, você não sabe mais o que fazer, você ora. Quando você ora, algo acontece. Algo começa a se movimentar, a engrenagem começa a girar. É essa a ideia que o salmista está dando aqui. Contemplai o Senhor, contemplar é andar na presença dEle, olhar para Deus, parar de olhar para o problema e contemplar o Senhor. Contemplai-o e sereis iluminados. A glória do Senhor vai iluminar você, a glória do Senhor vai abençoar você, a glória do Senhor vai tirar você daquele lugar e vai fazer você fluir. Imagina a seguinte situação: determinada mulher está grávida, e no país onde essa mulher mora, a gravidez é uma bênção. Só que a gravidez dessa mulher é uma gravidez problemática. É uma gravidez que traz dores para ela. E tantas são as dores dessa mulher, inclusive no parto, que quando o filho dela nasce, ela coloca o nome dele de Jabés. O nome Jabés significa aflição, dificuldade. Será que esse menino trouxe dor para essa mãe? Ele trouxe tanta dor, mas tanta dor para ela, que quando ela escolhe um nome para ele, a única coisa que ele expressa para ela é aflição, dificuldade, dor. Aí eu pergunto para vocês, uma criança que recebe um nome desse, sabe o que aconteceu com a mãe dele? Ele tem ou não tem tudo para crescer? Uma criança complexada, uma criança magoada, uma criança cheia de problemas. Eu sou uma dor, eu sou uma aflição. Jabés tinha tudo para não ser nada. Mas a palavra de Deus diz que ele toma uma decisão na vida dele. Qual é a decisão que ele toma? Ele toma a decisão de buscar o seu Deus. As Escrituras dizem, em relação a esse personagem, Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E a palavra de Deus diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Lembra quem Jabés foi? Aflição,
do sofrimento. Mas quando ele buscou ao Senhor, pediu ao Senhor que Deus o iluminasse, sabe qual foi o resultado? Foi Jabez mais ilustre, mais honrado, mais iluminado do que todos os seus irmãos. Ei, o problema não é a situação que você está enfrentando, é como você a enfrenta. Você pode colocar mágoa sobre a sua vida, você pode dizer, mas foi a minha criação, mas o meu pai, mas a minha mãe, mas o meu emprego. Ou você pode fazer que nem Jabez. A minha situação está difícil, mas eu vou tomar a decisão de buscar o meu Deus. Eu vou tomar a decisão de invocar o nome do Senhor, como Jabez fez. E o resultado foi maravilhoso, porque ele se tornou mais iluminado do que todos os seus irmãos. Essa é a diferença que buscar o Senhor faz nas nossas vidas. Ele faz com que nós sejamos iluminados. E talvez seja essa luz que nós estamos precisando acender na nossa vida. A luz de buscar o Senhor. Ao invés de reclamar, de murmurar, que não adianta em nada, vamos decidir, eu vou buscar o meu Deus, e eu vou pedir que Ele reverta a minha situação. Ele tem poder para fazer isso? Se tem, se você crê, então ore. Busque e aguarde a iluminação do Senhor na sua vida. Indo adiante, irmãos, em quarto lugar, são muitos os motivos porque devemos buscar o Senhor, inclusive em oração. Em quarto lugar, porque Ele nos honra. Deus nos honra. Olha o final do verso 5. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. A palavra vexame aqui é a palavra vergonha. Significa ficar com o rosto corado. E são muitos os motivos porque nós podemos ficar com o rosto corado. Às vezes por causa de uma decepção, ou às vezes por causa do nosso próprio pecado. O nosso pecado faz o nosso rosto corar de vergonha. Lá no Salmo 70, verso 2, por exemplo, o salmista diz: sejam envergonhados e cobertos de vexame. Quem? Os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no seu mal. Então assim acontece com quem busca o pecado. O final vai ser vergonha. Quer seja descoberto agora ou no juízo final, o pecado só traz vergonha. Porém, quem busca o Senhor, o texto diz o quê? Jamais sofrerá vexame. Ao invés de vergonha, quem busca o Senhor receberá honra, será honrado pelo Senhor. Inclusive perante os outros, viu? Inclusive perante as pessoas. Por exemplo, no Sermão do Monte, Jesus nos dá várias instruções sobre vários assuntos. Um desses assuntos é a oração. E aí Jesus vai dizer: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que está em secreto te recompensará. Olha que interessante. Jesus não diz que o pai nos recompensará em secreto. Ele diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ore ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Só que Jesus não diz, te recompensará em secreto. Por quê? Porque não é só em secreto que o pai nos recompensa. A gente busca ele em secreto, mas muitas vezes ele vai nos recompensar em público. Ele vai nos recompensar perante todas as pessoas. Inclusive, algumas Bíblias acrescentam aqui
e o Pai vos recompensará abertamente ou publicamente. Porque é isso que Deus tem prazer de fazer com aqueles que o buscam. Deus nos recompensa também em público, se nós o buscarmos no particular, no secreto. Então talvez você tenha sofrido vexame, você tenha sofrido vergonha, e a vontade que dá é de você procurar a pessoa que está causando isso. É ou não é? A vontade que dá é ir lá e resolver a situação com a pessoa. Ei, faz melhor. Ao invés de procurar a pessoa que está te envergonhando, busca o Pai que pode te honrar. Busca o Pai que vai te recompensar. Procura o Pai em secreto e Ele te recompensará publicamente. É isso que o texto está nos ensinando. E o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Vamos parar de passar vergonha e vamos procurar o Senhor para que Ele nos honre segundo a sua vontade. Em quinto e penúltimo lugar, devemos buscar o Senhor porque Ele nos ouve. Início do verso 6, nós vamos parar no verso 6. Começo diz, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Clamar significa falar em alta voz. Então nós temos que levantar a voz para bendizer o Senhor, como nós já vimos, para adorar o Senhor, mas também poderemos levantar a voz para buscar ao Senhor por meio da oração. Infelizmente, na rede social chamada WhatsApp, eu descobri que existe um artifício que você usa, e eu achei até um artifício enganoso, errado, viu? No qual você não sabe se a pessoa recebeu a sua mensagem ou se ela ouviu o seu áudio. Eu descobri isso. Então você manda uma mensagem e existe uma maneira da pessoa não saber se você mandou a mensagem para ela. Cuidado! Isso não me parece algo muito honesto, na minha humilde opinião. Parece que está querendo se esconder de alguém. Está devendo aí a Casa Pio, alguma coisa assim. E não quer que veja que você está ouvindo ou não. Né? Como é o nome? Tiro online. E tem essa palavra agora, online. Online. Então, cuidado, viu? Cuidado com os artifícios. Vamos ser os mais claros possível na nossa comunicação uns com os outros, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos humanos, muitas vezes, nós podemos enviar uma mensagem e não sermos ouvidos, e às vezes nem sabermos se fomos ouvidos ou não. Porém, com Deus é diferente. Davi diz, clamou este aflito, e o Senhor, a maior autoridade da terra, o ouviu. E eu achei interessante como é que Davi apresenta a si mesmo. Davi não diz, este grande rei de Israel clamou. Não, ele diz, este aflito. A palavra aflito significa pobre, necessitado. Davi se coloca aqui como alguém indigno do Senhor, alguém que não tem méritos nenhuns diante de Deus. Não é como alguém que merecia ser ouvido, não. Este pobre aqui clamou. Inclusive, quando Davi vivenciou este salmo, onde é que ele estava? Tentando escapar do radar do rei Saul, em terras estrangeiras, diante de um rei estrangeiro, o qual ele temeu. Davi, nesse momento, não tinha poder nenhum, não tinha capacidade nenhuma, até medo da morte ele sentiu, por isso ele buscou o Senhor. Então ele se apresenta aqui como alguém frágil,
Ele se apresenta aqui como alguém necessitado. E eu não sei como é que você se vê diante de Deus. Se você vê como uma pessoa merecedora, não era assim que Davi se enxergava. Davi se enxergava como um aflito, como um necessitado, como um pobre. E o que é interessante é que foi exatamente esse que Deus ouviu. Porque Deus tem prazer de exaltar aqueles que se humilham na sua presença. Em sexto e último lugar, por quê? Devemos buscar o Senhor. Porque Ele nos livra de todas as nossas tribulações. Na parte final do verso 6, Davi diz: e o livrou de todas as suas tribulações. A palavra tribulação significa aperto, estreito. Já a palavra livrou significa salvou. Deus é, portanto, o único capaz de nos salvar de todos os nossos estreitos, de todos os nossos apertos. Isso foi o que Davi desejou, por exemplo, quando ele estava conversando com Saul. E ele livrou a vida de Saul. Davi disse assim, 1 Samuel capítulo 26, verso 24. Assim como foi a tua vida hoje de muito estima aos meus olhos, assim também seja a minha, aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda tribulação. Davi acreditava que Deus poderia livrá-lo de todas as tribulações? Sim. Quem mais, além de Davi, aqui acredita que Deus é capaz de nos livrar de todas as nossas tribulações? Levanta a mão. Quem acredita que Deus tem esse poder? Então, por que a gente não busca a Deus em todas as tribulações? Por que nós buscamos a Deus em umas tribulações sim e outras não? Por que nós buscamos o Senhor em alguns momentos sim e em outros não? Se Ele pode nos livrar e nos ajudar em todos. Ei, se Deus é o Salvador, se Deus é o libertador de todos os problemas que nós possamos enfrentar, então nós devemos buscá-lo em todas as situações. E foi essa a decisão que eu tomei. Sabe qual foi a decisão que eu tomei estudando esse salmo? De buscar ao Senhor mais do que eu tenho buscado. Eu tomei a decisão de buscar mais ao Senhor em oração do que eu já tenho buscado. Porque às vezes, irmãos, nós oramos e às vezes não. A gente esquece. E quem é que perde com isso? Somos nós. Deus poderia resolver, Deus poderia revelar, Deus poderia iluminar. Os propósitos, os presentes de Deus são atrasados na nossa vida, porque nós não nos adequamos aos métodos dele para nós. Mas eu quero buscar a Deus mais do que eu estava buscando. Essa foi a decisão que eu tomei. Quem mais reconhece que precisa buscar a Deus mais do que já tem buscado? Levanta a sua mão. Só se você reconhece isso e se você quer fazer isso a partir de agora. Então você vai comparar o seu antes. Como é que eu estava buscando a Deus daqui para trás? Agora eu entendi porque eu devo buscar a Ele. Ele responde, Ele ilumina, Ele tira o medo do meu coração. São vários motivos. Então, a partir de agora, eu vou buscar mais. Antes de uma situação, eu vou buscar a Deus. No meio de uma situação, eu vou buscar a Deus. No final de uma situação, eu vou buscar a Deus. Vou fazer a minha oração. Vou buscar na palavra. Vou buscar na igreja. Vou buscar mais do que eu estava buscando agora. Então, essa é a decisão que nós estamos tomando. E eu peço que você curve a sua cabeça. Porque eu queria perguntar também se tem alguém aqui nessa noite precisando entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Senhor e Salvador do seu viver. Se Deus pode nos livrar de todas as tribulações,
então Ele pode nos livrar também das tribulações espirituais. E não há tribulação maior do que essa, do que estar separado de Deus. Nada é pior do que isso. E o que é que me separa de Deus, pastor? É o meu pecado. Mas Jesus veio para morrer no meu lugar, para que os meus pecados sejam perdoados. Então, neste momento, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Será que tem alguém nessa situação? Enquanto a igreja está orando, neste momento, de cabeça baixa. Será que tem alguém nessa situação que chegou aqui, distante de Jesus, afastado talvez dos caminhos do Senhor, vivendo, na verdade, sobrevivendo, porque viver de verdade, só com Cristo no coração, só em comunhão com Ele. Mas neste momento você quer aproveitar esta oportunidade para se render novamente a esse Jesus, ou talvez pela primeira vez na sua vida. Será que tem alguém? Se tem, levanta a sua mão dizendo: eu quero, pastor. Eu preciso. E eu recebo Jesus hoje como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que sem Ele eu estou perdido em meus pecados. O meu destino era o lago de fogo, mas eu entendi que Ele se entregou em meu lugar, e por isso agora eu quero entregar a minha vida a Ele pela fé. Ou talvez há alguém aqui precisando se reconciliar com Cristo. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor agora. E se você está tomando uma decisão destas que eu citei, ou se simplesmente você quer reforçar diante de Deus o desejo de buscá-lo mais, inclusive em oração, enquanto nós estamos adorando, se você quiser, saia do seu lugar e venha entregar a sua decisão ao Senhor. Logo após nós iremos participar da ceia. Sondas-me, Senhor.